Jó 36, 24. Se você está nos visitando, é nosso costume pregar livros inteiros da Bíblia em sequência. E Jó nós já estamos no capítulo 36. Está chegando o final já. Mas ainda não. Hoje a gente vai falar sobre a teologia da meteorologia. E eu queria agradecer ao pastor Tarcísio pelo título excelente. Obrigado. Jó 36, 24 até o 37, 24. Diz assim a Escritura: Lembra-te de lhe magnificares as obras, que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admiram o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz e troveja com o estrondo da sua majestade. E já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caí sobre a terra, e a chuva ao aguaceiro, sede fortes. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé do vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina já os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Até aqui a Escritura, essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Deus eterno, Deus de amor, nós nos colocamos diante da Tua santa palavra, pedindo ao Senhor que fale conosco. Somos pequenos diante da Tua grandeza, mas cremos na Tua palavra mesmo, que diz que ela nunca volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Faz isso, Senhor, que ela possa encontrar morada nos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. Pensa numa coisa difícil, é fazer previsão do tempo.
Eu já contei para vocês aqui que a gente no escritório, a gente costumava fazer a previsão do tempo para ver se a gente ia de carro ou a pé, né? Almoçar. Ali embaixo, na quadra, tá? Mas as nossas previsões, elas eram tão tendenciosas que a gente acabou deixando para lá, essas previsões. Porque se tinha nuvem, a gente falava, vamos de carro? Vai chover. Aí se fazia muito sol, a gente falava, vamos de carro? Vai ficar muito quente. Hoje em dia a gente só desce e vai lá, de carro mesmo. Essa semana a gente foi uma vez a pé, né? Para ser justo, a gente foi uma vez a pé. Mas tem gente que leva a sério esse negócio de previsão do tempo. Tem gente que leva a sério e que faz de maneira séria, embora nem todos sejam tão bons assim de previsão do tempo. Lá em Aracaju mesmo tinha um meteorologista que ele ia sempre no Jornal da TV fazer a previsão do tempo do final de semana. E as previsões dele sempre se cumpriam, só que ao contrário. Então, quando ele dizia, hoje vai chover forte, todo mundo arrumava as coisas e ia para a praia. Dito certo, sempre dava certo, o cara sempre errava. Outro dia ele acertou uma previsão, foi lá para o Instagram comemorar, porque ele tinha acertado a previsão no final de semana. O melhor meteorologista que eu conheço é o meu cachorro, Ringo. Ele deve ter mais ou menos 97% de acerto nas previsões dele. Toda vez que É sério, eu estou falando sério. Toda vez que... Vocês estão rindo, é sério. Toda vez que ele vai para a casinha dele e começa a cavar, pode saber, vai chover. Pode estar o sol que for, chove. Sempre chove. Mas falando sério, prever o tempo é algo muito difícil. Mas sabe o que é mais difícil ainda do que prever o tempo? É entender o porquê de estar chovendo ou não. Eu não estou falando do processo de formação das nuvens. Eu estou falando daquele que controla as nuvens. Por que Deus faz chover forte em uns lugares, em outros nem chove? O que será que Deus quer com isso? Será que dá para prever o que Ele quer com isso? É isso que nós veremos hoje. Em resumo, queridos, hoje veremos que o Deus Todo-Poderoso é justo, embora não compreendamos as suas grandes obras. O Deus Todo-Poderoso é justo, embora não compreendamos as suas grandes obras. Vamos ver isso em duas partes. E a primeira delas é que as obras de Deus elas são tão grandes que é impossível compreender as suas motivações. Hoje nós terminamos o discurso de Eliú, o jovem que apareceu numa conversa depois do impasse entre Jó e seus amigos. Ele falou bastante a eles, principalmente a Jó. Jó queria que Deus lhe explicasse por que ele tinha perdido tudo. Por que ele estava sofrendo daquele jeito, sendo que ele era íntegro diante de Deus? Já Elifaz, Bildade e Zofar, os amigos dele, eles tinham certeza de que ele não era íntegro coisa nenhuma, mas que ele tinha pecado, que ele estava pagando por isso. E depois que os amigos de Jó desistiram de rebater, Eliú veio para dar algumas respostas a Jó. Primeiro ele disse que Deus estava falando com Jó por meio do sofrimento. E que Deus fazia isso para salvar Jó. Depois ele disse que Deus nunca é injusto com ninguém, porque Deus é justo na sua essência. Em seguida, ele disse para Jó que o jeito de falar de Jó a Deus importava, porque Jó estava mostrando um coração irado contra o Senhor. E Jó estava falando daquilo que ele não sabia. E hoje nós veremos o apelo final de Eliú para Jó. Um apelo que ele faz para que Jó mude de postura com relação a Deus. Acompanhe de novo, capítulo 36, verso 24. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam de longe e as admiram o homem. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele fala mais uma vez da grandeza de Deus a Jó. Ele vem falando várias vezes da grandeza de Deus, mas agora ele fala da grandeza de Deus por meio das suas obras, as obras da natureza. E ele diz, lembre-se, Jó, de engrandecer as obras de Deus que os homens celebram. Podia ser traduzido também como as obras das quais eles cantam. Desde sempre os homens admiram a natureza. Mesmo aqui de longe nós vemos o céu e a gente fica admirado com um belo pôr do sol, não é mesmo? Ou então com uma nuvem gigante se formando, anunciando que vem uma grande tempestade. Até hoje as pessoas fazem música para o sol, o TikTok aí está de música de sol o tempo todo, né? Os mais jovens sabem.
música para o sol, para a chuva, de tão espantosos que eles são. O problema, como diz em Romanos 1, é que as pessoas elas não atribuem a glória dessas coisas a Deus. Elas não reconhecem a glória de Deus, elas reconhecem a mera glória das criaturas, que não é delas mesmas. E ele diz, essas obras grandiosas, elas são de Deus, são de Deus. Verso 26, ele poderia ser traduzido esse eis aí como, veja, Deus é grande, nós não podemos compreender. Quando nós olhamos para algo tão grandioso como aquele sol que faz um céu multicolorido, ou uma chuva torrencial com raios assim dispersando pelo céu, mais impressionante é pensar que por trás de tudo isso está um Deus que é infinitamente maior, que criou essas coisas, que rege essas coisas, que comanda cada uma delas. Ele é um Deus tão grande que nem o número dos seus anos pode ser calculado. Já tentou imaginar como é um ser que sempre existiu? Não cabe na nossa cabeça. Um Deus, um ser que não se limita ao espaço, não se limita ao tempo, mas criou todas as coisas e governa todas as coisas perfeitamente com seu poder. Esse é Deus, e a nossa cabeça, ela é finita, ela não consegue compreender a grandeza de Deus. Não consegue. E Eliú descreve a ação de Deus em fenômenos meteorológicos impressionantes. O verso 27, ele diz, porque atrai para si gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Ele mostra o ciclo de evaporação, de formação das nuvens que derramam chuvas abundantes sobre os homens. Hoje em dia a gente não se impressiona com isso, né? A gente acha que é normal. Porque a gente entende mais ou menos como é que funciona o ciclo da água, né? Aprende lá na 4ª série, antes talvez. Mas pense numa coisa incrível. A água que está no rio, que está no mar, que está na planta, na árvore, ela sobe. Em pequenas partículas ela evapora e ela se junta lá a outras partículas e faz aquelas nuvens gigantescas que não caem, enquanto Deus não diz para elas caírem. Quem é que entende como é que essas nuvens se estendem? Quem é que entende? Quem que olha assim e consegue prever? Olha, essa nuvem vai ser do tamanho tal. O meteorologista ele pode até entender como elas se formam, ele pode até medir como elas ficam, o tamanho delas. Mas ele não consegue prever a extensão que elas vão ficar, antes de que elas se formem. Ele também não consegue prever quantos trovões elas vão causar. Ele consegue estimar, talvez. E por falar em trovão, é dele, do seu correspondente visual, que Eliú fala dos versos 36:30 até 37:5. Ele fala que Deus estende nas nuvens o seu relâmpago e com ele encobre as profundezas do mar. E dependendo do tamanho do raio, dá para iluminar até o fundo do mar mesmo. No verso 32 ele diz que Deus enche a mão de relâmpagos e ordena que ele atinja o alvo. Outra tradução para adversário aí. No verso 33 ele diz que o barulho da tempestade dá notícias de que Deus está ali. E a coisa é tão impressionante que Eliú diz no verso 5:1, ou no capítulo, no primeiro versículo do capítulo 37, ele diz assim: o meu coração treme quando eu penso nisso. Ele salta do lugar quando ouve isso. Aí ele diz para Jó: dê ouvidos ao trovão de Deus, dê ouvidos ao estrondo que sai da sua boca. E no 3 ele diz, ele solta por debaixo, 37:3, ele solta por debaixo de todos os céus o seu relâmpago, até os confins da terra. Depois desse, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele diz, dê ouvidos a esse trovão, dê ouvidos. Um comentarista sugere que na mesma hora que Eliú estava falando, possivelmente tivesse caído uma tempestade naquele momento. Porque ele fala duas coisas. Primeiro ele fala, veja. E agora ele fala, ouça o poder de Deus. Veja como Deus é grande.
Ouça como Deus está falando com a sua voz poderosa por meio desses trovões. E ele diz, Deus solta o barulho do trovão debaixo de todos os céus, e ele manda os relâmpagos para onde ele quer, até os confins da terra. Ele ruge, ele troveja com a sua voz majestosa. Quando as nuvens ouvem a sua voz, os raios já foram, eles já correram, já obedeceram à voz de Deus. Claro, uma figura de linguagem para a gente entender, velocidade da luz do som, mas é tão lindo. Deus ordena, vá raio, e ele vai. E ele mostra o controle soberano de Deus sobre esses fenômenos espetaculares, do verso 5 ao 13, quando ele diz assim, com sua voz troveja Deus maravilhosamente, ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele diz a neve, cai sobre a terra, e a chuva ao aguaceiro, sede fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos esconderijos, ficam nas suas cavernas, de suas recâmaras sai o pé do vento, dos ventos do norte o frio, pelo sopro de Deus se dá a geada. As largas águas se congelam também de umidade, carrega as densas nuvens que espalham os relâmpagos, então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma ou outra direção, para fazerem tudo o que ele ordena a elas, sobre a redondeza da terra. E tudo isso ele faz para vir disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus troveja maravilhosamente com a sua voz. Ele faz grandes coisas que nós não conseguimos compreender, porque ele diz à neve, caia, e ela cai. E ele diz ao aguaceiro e à chuva, sejam fortes, e eles caem forte. E os homens, eles ficam com as mãos inativas. O original é mão selada mesmo, amarrada, não consegue fazer nada. Para que eles reconheçam que tudo isso vem dele. E os animais selvagens, a tradução para alimária, se você não sabia o que era alimária, animal selvagem, eu também não sabia. Entram nos esconderijos, entram nas cavernas, vão correr. Aqui a gente não tem neve, né, para a gente ficar preso em casa, né? Mas uma chuva caprichada também deixa a gente preso em casa, não deixa? Deixa a gente inativo, a gente não consegue fazer nada fora de casa. Isso se a sua casa não estiver inundada com essa chuva. E os bichos, eles também correm das tempestades. Meus cachorros, coitados, morrem de medo, tadinhos. Domingo retrasado, eu estava contando para o pastor Emílio, caiu uma chuva daquelas lá em casa, trovão, aquele negócio, vento, né? E quando eu fui abrir o carro para vir para a igreja, olha os meus 2 cachorros lá dentro do carro, com a porta fechada. Eu abri a porta e falei, o que vocês estão fazendo aí? Como é que vocês entraram aí? Eu espero que alguém tenha deixado a porta aberta, eles entraram, o vento bateu e fechou a porta. Porque se eles aprenderam a abrir a porta do carro, a coisa está feia. Mas os tadinhos estavam tremendo de medo da chuva. E Eliú, ele continua a falar do poder de Deus. Ele diz no verso 9 que do sul, outra tradução para recâmaras, sai um vento de tempestade, do norte sai o vento frio. Aquela região, ao sul ficavam os desertos, e ao norte ficavam as montanhas congeladas. E ele diz, é pelo sopro de Deus que as geadas aparecem na terra, que as águas se congelam. É Ele que carrega as nuvens, espalha as nuvens ao redor da terra, em todas as direções, para que elas façam o que Ele ordena que elas façam. E se não bastasse, queridos, esse poder impressionante de Deus de mover a natureza, de controlar as tempestades, o mais impressionante é para que o Senhor causa as tempestades. Veja o verso 36, 31. Pois por essas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Agora 37, 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus usa as tempestades para, ao mesmo tempo, julgar os povos e dar mantimento aos povos. Ele faz todas essas obras impressionantes para disciplinar os homens, ou pelo bem da terra, outra tradução para se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. E que palavra é essa, misericórdia? Recede, amor pactual de Deus. Disciplina e amor na mesma frase? Julgamento e provisão na mesma frase, com a mesma chuva?
Sim, esse é o nosso Deus. O primeiro grande julgamento da terra, a gente lembra, da terra foi o dilúvio. Deus fez perecer todos os homens e animais, exceto aqueles que estavam dentro da arca, com Noé e sua família. Mas a palavra de Deus também diz em Atos 14:17 que Deus usa as chuvas, as estações frutíferas para fazer bem aos homens, inclusive aos descrentes, para encher o coração dos homens de alegria. No Salmo 104, 13 a 15, que nós lemos mais cedo, diz que Deus rega do alto os montes, lá do alto da sua morada, e a terra se farta do fruto das suas obras, para alimentar os animais, para que o homem tire o seu pão da terra, para que o homem alegre o seu coração com vinho, para que o homem faça brilhar o seu rosto com azeite, para que o homem renove as suas forças com alimento. Julgamento e provisão, disciplina e amor, numa mesma chuva. E aí vem um turbilhão de perguntas na nossa cabeça. Como é que pode uma mesma tempestade ser de julgamento para uns e de providência para outros? Como é que pode ela ser a vara da disciplina de Deus e ao mesmo tempo uma prova do seu amor pactual? Como é que a gente pode diferenciar quando Deus está mandando uma chuva para julgar algum povo ou então para salvar aquele povo? Aí você pode se adiantar e pensar, é simples. Veja quem recebeu a chuva. Se era crente, providência. Se não era crente, julgamento. Será? Será mesmo? O que dizer dos crentes que morreram então em Petrópolis, algumas semanas atrás nas chuvas? Deus estava castigando os nossos irmãos? Queridos, as respostas para essas perguntas são as que Eliú deu para Jó. Deus é grande e nós não podemos compreender. Ele faz coisas grandiosas que nós não compreendemos. Nós não compreendemos. E se isso se aplica a obras espantosas na natureza, obras que nós podemos ver, que dirá das obras que a gente não pode ver? Jó não podia acusar Deus de estar castigando com base só em quem ele era. Porque as variáveis ali eram muito maiores do que uma simples retribuição a ele. A gente sabe quais eram as variáveis. Deus tinha provocado Satanás para provar que Jó seria fiel até o fim, que o amava. Jó não fazia a mínima ideia disso. Muito mais variáveis do que simples retribuição. As obras de Deus, queridos, são tão grandes, mas tão grandes, que é impossível a gente saber a motivação por trás de cada coisa que Ele faz na nossa vida. Seja essa coisa boa, ou seja essa coisa ruim para nós. É por isso que quando a gente passa por um sofrimento intenso, não adianta a gente ficar perguntando a Deus, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus tem motivações. Mas as motivações de Deus também são muito maiores do que nós. Elas envolvem toda a história da redenção. Toda a história da redenção. Mas sabe o que é bom? O bom é saber que nós somos os beneficiados da história da redenção. Talvez não naquele capítulo. Talvez não naquele episódio. Mas no todo nós somos. Na história completa nós somos. Nós também nos enganamos quando a gente acha que Deus trabalha na base da retribuição. Se eu recebi uma coisa boa, é porque eu agradei a Deus. Se eu recebi uma coisa ruim, é porque Ele está me disciplinando. Mas a gente se esquece de que esse mundo é caído. Muita coisa não funciona como deveria funcionar. Por causa do nosso pecado em Adão. Além disso, nem tudo que a gente acha bom, é na verdade bom para nós. Por exemplo, quando alguém fica absurdamente rico, ele pode facilmente se esquecer de onde vem o sustento dele. Ele pode facilmente achar que ele não precisa mais de Deus. Eu consigo pagar por tudo, eu não preciso de Deus. Ele pode abandonar o Senhor. A palavra de Deus, queridos, diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o bem aí não é bem-estar. Não é bem-estar. O bem aí é o que diz no verso 29, para serem conformes à imagem do seu Filho. O nosso bem, queridos, é a nossa santificação. É sermos como Jesus. E muitas vezes, para nós caminharmos para esse bem, nós vamos ter que enfrentar coisas ruins nessa vida. Muitas vezes.
Deus é grande, Ele vai muito além da nossa compreensão. E as suas obras, elas são grandes demais para nós entendermos as suas motivações. Mas há algo que nós podemos fazer no lugar disso. E assim nós chegamos ao nosso segundo ponto. Em vez de julgar os atos de Deus, devemos temê-lo e crer em quem Ele é. Vamos reler os versos 14 a 20? 37:14. Inclina já os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra, por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar um homem ser devorado. Eliú disse: Jó, ouça o que eu estou falando. Pare, reflita sobre as obras maravilhosas de Deus. Você sabe como Deus comanda cada uma delas? Você sabe como Ele faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? Você compreende como as nuvens se equilibram lá no céu? Você entende as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, daquele que aquece as suas vestes e acalma a terra com o vento sul? Por acaso você estava lá, estendeu o céu com ele? O céu que é firme como um espelho fundido? E talvez alguém dissesse: é claro, Jó não tinha conhecimento meteorológico. Mas nós temos. De fato, alguns de nós eles sabem como é o processo de formação de nuvens, como elas se equilibram lá no céu, que provoca o aparecimento de relâmpagos. Nós também podemos entender como é que funcionam as massas de ar desérticas que aquecem a região, traz a calma. E nós sabemos que o céu não é sólido. Mas a pergunta de Eliú, ela vai além do mero entendimento dos processos naturais, dos fenômenos naturais. A pergunta dele é: como é que Deus comanda essas maravilhas? Como? Como Ele, do seu perfeito conhecimento, Ele ora manda chuva, ora manda sol, ora deixa as nuvens lá do céu sem chover, tapando o sol. O máximo que o homem pode fazer, queridos, é tentar prever a meteorologia de uma região, e nem isso ele acerta sempre. Se for de Aracaju, então. Mas e controlar o clima? E dizer: chova agora? Quem que pode? Eliú, ele faz de novo a sua voz profética soar. Porque quando Deus veio, foi exatamente assim que ele se dirigiu a Jó. Spoiler. Onde você estava quando eu criei todas essas maravilhas? Onde você estava? Você controla essas maravilhas? E Eliú, ironicamente, ele diz a Jó: nos ensine o que nós diremos a ele, porque das trevas do nosso desconhecimento nós não podemos expor nada a ele. Mas parece que da luz da sua sabedoria você pode, né, Jó? Você sabe tudo. E o verso 20 também continua na ironia, mas a tradução dele é bem difícil. Uma tradução mais clara aqui seria: alguém informaria a ele que eu quero falar então? Isso seria um homem desejando ser devorado. É como se ele dissesse: eu posso chamar Deus então para falar a ele o que você quer falar? Eu posso chamar Deus então para ele me devorar quando eu falar o que você quer falar? A ironia é o lado pecador de Eliú falando mais alto. É típico da impaciência de um jovem indignado. Não é a forma correta de tratar alguém que está sofrendo. Mas logo ele volta ao seu argumento, lá nos versos 21 e 24, concluindo o que Jó deveria fazer, em vez de ficar se dizendo sábio. Acompanhe comigo, verso 21. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. É como se ele dissesse: o homem não pode olhar para o sol quando ele brilha no céu.
O homem não pode olhar para o sol quando as nuvens passam e só está lá o solzão forte. Ele não consegue. Quanto menos ele poderia olhar para o esplendor dourado de Deus se ele viesse do norte. Pois ele se cerca, outra tradução poderia ser, ele se veste de majestade. Uma majestade tremenda, terrível. O norte aqui que ele fala é Zafon, é como eles chamavam onde morava o Deus, a habitação celestial de Deus. Isso nos lembra logo o Salmo 104 de novo, quando o salmista diz: bendize a minha alma, ó Senhor, Deus meu, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória, de majestade, coberto de luz como de um manto. A glória de Deus, ela brilha infinitamente mais do que o sol no meio-dia. O esplendor do Senhor, ele é tão reluzente, mas tão reluzente que ele consumiria qualquer um que tentasse vê-lo. Qualquer um. Lembra de quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, que Deus falou para ele? Lá em Êxodo 33. Você não pode ver a minha face, Moisés. Porque homem nenhum vai ver a minha face e viver. Não vive. Não vive. Eliú queria que Jó refletisse sobre o que ele disse a Deus, porque Jó deu a entender a Deus que ele estava sendo injusto com ele, que Deus o punia sem motivo, que enquanto os perversos ficavam felizes, ele que era justo sofria nas mãos de Deus. E Jó, insistentemente, ele falou: olha, cadê Deus? Eu quero encontrar com Ele, eu quero expor minha causa diante dEle. Ele queria que aquela injustiça acabasse. E Eliú diz a ele: Jó, nós não podemos alcançar o Todo-Poderoso. Nós não podemos, Jó. Eliú lembra a Jó a transcendência de Deus, a glória de Deus, que mostram que Ele está muito acima de nós. Mas ele vai além e diz: Ele é grande em poder, sim, mas Ele não perverte o juízo e a plenitude da justiça. É como se Ele dissesse: sim, foi o poder de Deus que fez tudo isso na sua vida. Foi sim. Mas esse poder nunca foi usado para injustiça. Nunca será usado para injustiça. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Por isso, Jó, é que você tem que temer a Deus, em vez de você ficar se julgando sábio nessa situação. Tema a Deus, admita que você não entende o que está acontecendo com você. Em vez de você ficar exigindo de Deus que acabe com a aparente justiça, ficar exigindo de Deus seus direitos, Deus não olha para aqueles que se julgam sábios, Jó. Para de achar que você entendeu. O interessante, queridos, é que Eliú, ele chama Jó para ele voltar a fazer o que ele fez a vida inteira. Porque Deus mesmo falou de Jó. Jó 1,8, quando ele diz as características de Jó, ele diz que Jó era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Jó, ele sempre teve esse medo reverente do Senhor, essa adoração que marca todo aquele que conhece o Senhor. E no fundo, o apelo de Eliú para Jó era: Jó, volte a ser quem você sempre foi. Volte. Tema a Deus, você conhece Deus, você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele é o Todo-Poderoso e você sabe que Deus nunca perverteria a justiça. Mesmo que nada faça sentido para você agora, você sabe quem é Deus. Tema ao Senhor. Talvez, querido, querida, você esteja como Jó agora. Você está sofrendo tanto que a sensação de injustiça já tomou seu coração. Você crê em Deus, mas o fato do seu sofrimento não ter uma razão aparente para você tem feito você duvidar do amor de Deus por você. Você olha para a sua vida e pensa: olha, Deus só pode estar implicando comigo, porque não tem outra explicação. E eu digo como Eliú para você: incline os ouvidos, pare e considere as maravilhas de Deus. Você consegue entender como Deus rege esse universo inteiro? Você consegue entender como nada foge ao controle dele? Você consegue entender, imaginar como os furacões, os tufões, os tsunamis, o sol, a chuva, os ventos, toda essa criação não são nada perante o nosso Deus? Então, ali para obedecer o Senhor, é muito maior do que nós, queridos. É muito maior do que eu e você. Nós não podemos alcançar o Todo-Poderoso,
Mas graças a Deus Ele nos alcançou. Porque esse mesmo Deus que governa o universo com o seu poder, Ele enviou a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos tirar das nossas trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Ao morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia para nos salvar. E João diz lá no capítulo 1, versículo 14, nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Os homens puderam ver a glória de Deus em Cristo e não foram consumidos, porque Ele veio e se fez carne para morrer por nós. Essa é a prova de amor de Deus por mim e por você. Deus, Ele não perverteu a justiça, mas Ele nos deu o Seu Filho para que fosse feita a justiça, para que Ele pagasse a nossa dívida e nós estivéssemos em paz com Ele para sempre. É por isso que, mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja sofrendo muito, nunca duvide do amor de Deus por você, nunca. A prova maior Ele já deu, que foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário. A palavra para nós, queridos, é de Provérbios 3, 5 a 7, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Teme ao Senhor e creia em quem Ele é. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é por você. Hoje a palavra de Deus, da boca de Eliú, nos chama de volta à humildade, nós lembramos quem nós somos e quem Deus é. Nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que sequer nós conseguimos compreender as suas obras. Muito menos as motivações dele para que tudo aconteça. E quando nós nos deparamos com isso, nós temos que ter a humildade de reconhecer: Senhor, eu não consigo entender. Eu não consigo. Mas ao mesmo tempo nós podemos ter a confiança de dizer: eu sei quem o Senhor é. O Senhor é justo, o Senhor é bom. Nada foge do teu controle. Por isso eu te adoro, Senhor. Te adoro. A nossa vida ela é muito mais imprevisível do que o tempo do fim de semana. Nós não sabemos se amanhã vai fazer, se a nossa vida vai ficar escura como um temporal ou não. Mas o que a gente sabe é que todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que crê nele, um dia a luz dele vai brilhar. A luz mais brilhante do que o sol, e vai ficar para sempre conosco. Porque ele enfrentou as trevas da ira de Deus naquela cruz. Ele enfrentou para que um dia esse chove para, que você chama de vida, acabe e dê lugar à abundância eterna, ao sol da justiça de Deus que vai brilhar para sempre sobre nós. Por isso, se você ainda não creu em Cristo, faça isso hoje. Creia. E se você já creu, se agarre nessa esperança de que um dia vai fazer sol. A teologia da meteorologia, ela nos lembra que nós somos pequenos demais, nós não controlamos nada na nossa vida. Mas Deus é grande, Ele controla tudo. Deus é justo, Deus é bom. E Ele já previu aqui, na sua palavra, que um dia o tempo vai mudar. E essa previsão tem 100% de acerto. Pode confiar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu maravilhoso amor por nós. Um Deus justo e santo. Um Deus todo-poderoso que enviou o teu Filho para nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Senhor, muitas vezes confessamos, não conseguimos entender, Senhor, os teus planos, as coisas que acontecem conosco, os sofrimentos que enfrentamos. Mas nós podemos confiar que o Senhor sabe o que está fazendo, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor nos ama e cuida de nós, que o Senhor não vai nos desamparar, que o Senhor é por nós. Fortifica a tua igreja, para que nós possamos confiar em Ti, mesmo em meio a nuvens escuras, para quando o teu sol brilhar para sempre sobre nós, nós possamos agradecer ao Senhor
por tudo aquilo que o Senhor fez para nos moldar à imagem do Teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém.